Olá, pessoal. Bom dia. Já estamos no segundo semestre, já tem mais de um mês, né? Dia 3 de agosto de 2026. Bom dia especial aqui para Maria Luísa Capão, que sempre manda uma mensagenzinha de bom dia, de boa noite para a gente, com muito carinho, muito obrigado. Bom dia para Fran, bom dia para Silvana, para Sônia Ribeiro. Bom dia. Bom dia para o Marquinho Forcela, bom dia, meu amigo, Sônia Santana, Marilúcia de Carvalho, lá do CEE, Alcideia Morelli, a Eva das Dores, lá de Bagé, bom dia, Lígia Claro, bom dia, a Rita, lá da OEAK, Maria Araújo, Bete Reis, Vera Lúcia Barbosa, bom dia, Vera Conde, bom dia, a Bete Reis, a Graziela Gomes, a Malu Lemos, a Daniela, bom dia, Dani, Neuzeli, Ana Cristina, Marli, bom dia, Eleazar Carvalho, bom dia, oi, Euler, bom dia, a Nilza, Renata Cristina, Nilza lá da Allan Kardec, bom dia, Sandra Câmara, bom dia, pessoal, já somos aqui pelas nossas contas do StreamYard, 24 presentes aqui assistindo. Ana Lúcia, bom dia. Bom, nós estamos agora com o livro Otimismo de Todo Dia, do Lourival Lopes. E aí, hoje nós estamos no terceiro capítulo. E aí, o texto dele é assim: quem pensar que o mundo é só feiura, que é normal ser triste, doentio ou infeliz, e que ninguém merece crédito, certamente apagará o sorriso nos lábios. Não é com esse quadro mental que surgem a paz e o prazer de viver. Só com otimismo, boa vontade e disciplina se conseguem a estabilidade interior, a vontade de progredir e se colocam valores no coração, fazendo aparecer o sorriso. O mundo não são as coisas feias e negativas. Nele existe o belo, a luz, a alegria, uma poderosa energia de amor dentro de cada um. Basta buscar e os achará. Caminhe para a felicidade. Quem só vê tristezas e feiura acaba triste e feio. Aí, esse é o texto do Lourival Lopes. Chegou aí depois da Ana Lúcia, chegou a Maria Helena lá do OEAK, a Glória Chovski também lá da OEAK, e a Maria Inês. Bom dia, pessoal. Né, ele começa assim, né? Quem achar que o mundo é só feiura, que é normal ser triste, doente, infeliz, e que ninguém merece crédito, certamente apagará o sorriso nos lábios. Isso é uma coisa interessante, porque uma vez eu estava estudando sobre isso, eu até procurei aqui no meu computador e não achei se eu fiz alguma apresentação ou não, mas lá no século XVIII e XIX, final do século XVIII e início do século XIX, 1790 e 1800 e alguma coisa, existia uma cultura da melancolia e era chique ser triste, né? E você mostrava que você era uma pessoa evoluída. Então as pessoas tinham sempre aquela cara triste, que ser alegre era uma coisa considerada, é, vou falar assim, da plebe, né? Era uma coisa, não era uma coisa chique, né? Então, se você fosse para você ser chique, você tinha que ser triste, né? Então existia essa cultura da melancolia. O nome era melancolia. E alguns autores agora, de psicologias, eles até comparam a melancolia com a depressão, né? Então existia uma cultura da melancolia
nos séculos passados aí. E aí, até engraçado, porque a gente vê as fotos, né? As fotos das pessoas todas sisudas, né? Aí o meu filho fala assim, pai, é que naquela época a foto, né, você tinha que expor o filme, e aí se você mexesse, era muito difícil ficar muito tempo com um sorriso no rosto. Aí borrava a foto. Tudo bem, eu aceito isso. Mas até as pinturas, né? Os quadros que eram pintados, sempre que retratavam alguém, retratava a pessoa com aquela cara sisuda. Então existia essa idolatria à feiura, era normal ser triste, né? E era bom ser melancólico. Olha só que coisa interessante. E a gente vê, às vezes, né, o que o Lorival Lopes está falando, ele não está falando lá do século XVIII, século XIX, ele está falando de hoje em dia, porque muitas vezes a gente olha para o mundo e fala assim, poxa, não dá, né? Tá difícil, já desisti, não dá para fazer mais nada, esse mundo é isso, esse mundo é aquilo, e a gente começa a ver tudo é o fim do mundo, né? Eu brinco assim, hoje em dia o que dá Ibope é falar do fim do mundo, né? Então, é a inteligência artificial que vai acabar com o mundo, são os terremotos, é o aquecimento global, é o vendaval, é não sei o quê, tudo o mundo vai acabar, né? E são as guerras e tal. A gente tem essa ideia essa coisa pessimista. Isso é uma ideia pessimista, é achar que o mundo é feio. E o mundo não é feio, né? O mundo é. E não é normal a gente achar que vai tudo acabar, né? Então a gente tem essa ideia de que algumas pessoas têm essa ideia de que o mundo é feio, que o mundo é triste e que a gente não tem futuro. E por outro lado também, né, o que a gente vê nas redes sociais hoje em dia é aquela idolatria da beleza, né? A necessidade de farmar a aura. Agora esse é o termo, antigamente era causar, agora é farmar a aura, né? Então a gente vê que nas redes sociais todo mundo quer parecer bonito, todo mundo quer parecer. É o contraste, né, do pessimismo, daquele negócio que é tudo belo e, e sai da realidade, né? Então a gente vê que a gente vive num mundo em que a gente sempre, ou a gente quer sair, quer fugir para a tristeza, ou a gente quer fugir para aquela alegria artificial. E na verdade não é nada disso. O que a gente tem é o caminho do meio, né? O que que é o caminho do meio? Né? O caminho do meio é que existem problemas no mundo, mas existem coisas boas, não existem soluções, né? O nosso planeta é lindo, a natureza é linda. Ah, mas estão destruindo a natureza. A gente pode contribuir com a nossa parte, né? Vamos trabalhar para isso. Ah, mas tem muito ladrão. Gente, vamos ser honestos. Vamos trabalhar, né, fazer a nossa parte, né? Existem pessoas que têm essa atribuição de cuidar da segurança, a polícia e tal, e vamos respeitar o trabalho deles, né? Porque a gente às vezes começa a fazer o que ele está falando aqui, né? É normal ser triste, doentio, infeliz e que ninguém merece crédito. A gente deixa de dar crédito às pessoas que têm a responsabilidade. E é interessante, outro dia eu vi um post, acho que foi no Threads ou no Twitter, alguma coisa assim, o cara falando, olha, o que é interessante é assim, pessoas que estudam sobre o assunto e têm autoridade não são levadas a sério. E pessoas que só acham, que emitem opinião, são levadas a sério. Porque aquelas que emitem a opinião que acham vão para aquele lado do fim do mundo. E aquelas pessoas que estudam, que realmente têm um lugar de fala, porque estudaram sobre o assunto, não são levadas a sério, porque essas pessoas trazem fatos, trazem pontos, que não é bem o que a gente quer ouvir aí né, no que a gente está querendo ouvir. Porque a gente gosta de ouvir que vai acontecer, que vai causar, que vai farmar a aura, né? Então, a gente vê, né, a gente está num mundo que a gente precisa de ver, tudo tem que ser rápido,
que a gente tem que se adaptar muito rápido, que a gente tem que responder tudo rápido. A pessoa manda um WhatsApp para a gente fazendo uma pergunta, você fica com aquele negócio ali, você tem que responder. E quando você manda a pergunta, poxa, fulano não viu ainda, fulano não respondeu. Né? É o mundo em que a gente precisa fazer tudo rápido, isso gera a tal da ansiedade, né? E aí, essa ansiedade, que também se reflete no consumismo, faz com que a gente fique também num estado alterado, né? Estado alterado, eu fico ansioso, né? Que é o que o Lorival fala. Não é com esse quadro mental que surgem a paz e o prazer de viver. Somente com otimismo, boa vontade e disciplina se consegue a estabilidade interior, né? Otimismo é o poder, otimismo não é viver no mundo de Poliana, né? Você viver num um mundo, né, que é tudo belo. Não, a gente sabe que existem problemas, mas nós temos otimismo que nós vamos superar. Eu me lembro perfeitamente quando era adolescente, sei lá, década de 80, década de 70, a gente achava que o mundo ia acabar numa guerra atômica, né? Então, era isso, o mundo ia acabar na guerra atômica, e o mundo não acabou. O pessoal mais lá atrás, a gente, né? Nós tivemos aí a pandemia, que foi uma coisa horrível que nossa geração viveu, mas nós superamos, perdemos muitos amigos, horrível, né? Um monte de coisa aconteceu aí, mas nós estamos andando, estamos evoluindo. A ciência precisa evoluir, né? Outro dia eu estava vendo também um cara chamado Tyson, ele que ficou no lugar do Carl Sagan, ele falando, olha, na época de Jesus, metade das pessoas morriam antes de fazer 35 anos. Aí, no século XVIII, ainda metade das pessoas morriam antes de fazer 40 anos. Então foi preciso aí quase 2.000 anos, né? 1.800 anos, para se conseguir 5 anos na expectativa de vida. E depois que veio a ciência, quando, né, no século das luzes, lá no século XIX, no século XX, nós passamos por uma expectativa de vida para 70 anos de idade. 70 anos de idade. 60 anos de idade, vamos falar assim, né? A gente vive muito mais. Isso tudo é devido ao quê? À ciência, né? O ar, a poluição está atrapalhando, mas a gente naquela época lá, o ar era muito mais puro. Não é o ar puro, a poluição ou não, que faz a gente viver mais tempo, e sim a ciência. Olha só, a ciência é que faz a gente viver mais tempo, né? A medicina, né? Antigamente, a gente morria de apendicite. Se alguém tivesse apendicite, morria, né? Hoje em dia, a gente não, apendicite é uma coisa, apendicite fala, opera e tira. Gente, não é tão simples assim. Então, a gente morria de infecção, se machucava, né? É, se cortava com uma, sei lá, com um espinho, aquilo podia infeccionar, você morria de infecção, porque não tinha penicilina. Então, a gente vive, né? A gente vive muito mais. A gente tem a cura que vem dos remédios, né, da medicina, das terapias, e a gente precisa ter boa vontade de aceitar essas coisas. Aí ele fala de disciplina. O que que é disciplina? Disciplina é a gente ter disciplina na hora da gente, o que que a gente vai comer, a gente tem disciplina na hora, no que eu vou pensar, ter disciplina no que eu vou assistir, né? Ter disciplina com os meus pensamentos, ter disciplina com a minha boa vontade. Toda vez que eu pensar uma coisa ruim, toda vez que eu sentir uma obsessão, né? Uma ideia fixa, eu me livrar disso, isso é que é disciplina, né? Disciplina não é chegar na hora, não. Isso é um bom hábito, né? O disciplina é eu aprender eu entender como que eu sou, como que eu me sinto, né? Que situações que são gatilho para as minhas reações negativas, e aí eu trabalhar isso, disciplina no trabalho da reforma íntima, né? Para isso, o que me traz ansiedade,
né? A gente precisa sair dessa história, né? E aí o Lorival continua: o mundo não são as coisas feias e negativas. Nele, no mundo, existe o lado belo, a luz e a alegria, e uma poderosa energia de amor dentro de cada um. Basta buscar e os achará. Olha, é, lá no Antigo Testamento, no primeiro livro, né, na Gênesis, no capítulo 1, lá no versículo 26, lá no finalzinho do capítulo 1, tem um texto lá assim: E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, a imagem do divino, a imagem do belo, a imagem da luz, né? A imagem da alegria, a imagem do amor. Deus é amor, Deus é luz, Deus é beleza. Então o homem foi criado lá, tá lá na Gênesis, né? O simbolismo desse versículo é dizendo assim: nós precisamos entender o nosso papel. O nosso papel é um papel de beleza, é um papel de alegria, é um papel de luz. Nós temos isso dentro de nós. Né? Todo ser humano, 100% das pessoas tem isso dentro de nós. Então nós temos que buscar o lado belo. A gente tem que buscar o lado luminoso. A gente tem que buscar o lado alegre. A gente tem que buscar o amor dentro de nós, que aí a gente vai poder trazer isso para o mundo. Porque é o que o Lorival Lopes está falando. Se a gente buscar o outro lado, o lado negativo, o lado escuro, o lado feio, né? O lado triste, o lado doente, o lado infeliz, nós vamos ser pessoas tristes e infelizes. E, e se nós tivermos a disciplina de sair desse labirinto, dessas armadilhas que o mundo traz para a gente, porque, né, uma das passagens mais interessantes aqui que me vem na cabeça no livro dos Espíritos é quando Kardec pergunta para os espíritos: "Pô, por que, que tem espírito que quer perturbar a gente? Por que, que existem obsessores?" Ele fala, aí os espíritos respondem que tem espírito que não gosta de ver a felicidade do outro, fica com inveja. Então, o que a gente percebe no mundo é que tem muita gente com inveja da felicidade, fica semeando a tristeza. Então, a gente precisa, né, voltar lá a essa ideia da imagem divina, que nós fomos feitos à imagem de Deus. A imagem de Deus no sentido, não é a imagem física, né? Não é aquela ideia de Deus antropomórfico, não. Nós estamos falando da ideia de luz, de beleza, de bondade, né? De justiça, de amor. É isso que a gente precisa trazer para a gente. A gente tem que caminhar para a felicidade. A gente tem que ter disciplina para conseguir isso. Porque, como diz o Lorival Lopes, quem só vê tristeza e feiura acaba triste e feio. E, por consequência, por corolário, aquele que só vê, aquele que vê luz, que vê beleza, que vê alegria, acaba belo e alegre. Né? É isso que a gente tem que fazer. Falei pra caramba, chegou um monte de gente aqui, deu um monte de mensagem. Deixa eu ver quem é assim. A Aldete Baltar, a Regina Rocha, a Cláudia Simonetti, a Allan Kardec, a Leila Moura, bom dia, bom dia, bom dia. O Luiz Hampton, a Ana Lúcia pediu oração para o cunhado Ademir, que está com câncer no intestino e fígado. Vamos orar por todos. A Isabel Pise, bom dia. A Nadir. A Nadir está fazendo aniversário hoje, né, Nadir? A Maria Luísa mandou para a gente parabéns, Nadir. A Lúcia Constâncio, a Ana Capal, bom dia. A Diná, bom dia, Diná. A Cacilda, a Cida, a Celinha. Hoje o Jeová não está assistindo, não, Celinha? Bom dia, Celinha. E aí, a Nadir Teres também, a Didi também chegou aqui para gente. Então, meus amigos, que todos tenhamos um excelente
segunda-feira de agosto, né? Já estamos aí. é, o final do ano, eu brinco com a Flávia, nossa, o ano já está acabando, né? Mas o ano, para mim, começa a acabar quando chega nas lojas, começa a aparecer enfeite de Natal. E acho que em outubro já começa enfeite de Natal. Dá uma sensação que o mundo tá, que o ano está acabando, né? Então vamos lá, gente. Vamos ter a nossa segunda-feira, uma semana bela, iluminada, feliz. Vamos, né? Vamos colocar a alegria na nossa vida, que é isso que a gente precisa, tá bom? Vamos aproveitar, então, pedir por aqueles que foram mencionados aqui no chat, que todos possam receber essas vibrações de cura, de amor, de esperança, os seus familiares possam ser consolados nos seus anseios e que a gente possa, em nossas preces, né, saber pedir tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem de corrigir, tudo que a gente tem que melhorar, que Deus vai nos ajudar a conseguir. Que todos tenhamos uma semana abençoada e em paz. Muito obrigado, meus amigos. Que assim seja. Até a próxima.